Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo muerto en pista azul, Marcos Xavier de Andrade. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir al seleccionador nacional de Brasil. Marquinhos Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bem, muito bem, eu que agradeço, estou feliz por estar aqui também. Sou espectador sempre assíduo do programa, acompanho o trabalho de todos vocês e vivo sonho especial de estar na Espanha, enfrentando a seleção espanhola y aquí con vocês que acompanham o futsal no mundo entero, ¿no? Bueno, pues 5 estrellas bordadas en ese escudo, 2 en el de la selección española. Yo creo que, pues los dos sabéis y mucho, que son de las 2 selecciones que más han hecho por el fútbol sala. Y nosotros aquí en este tiempo muerto en pista azul, tocando techo cada vez más arriba, Gustavo Cancho. Y hoy tenemos al seleccionador nacional de Brasil, nada más y nada menos, exjugador y escritor, por cierto, de libros maravillosos para entrenadores y para los que no saben tanto de fútbol sala, pero les gusta mucho ver el 40×20. Tú lo has dicho, al margen, Marquinhos, bienvenido, y es un auténtico placer que estés con nosotros. Al margen de ser un grandísimo exentrenador, también fue un muy buen jugador y poca gente sabe que jugaste en España, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la antigua División de Honor, en la temporada 93-94 en el Extremadura. Fueron 6 meses muy bonitos. Sí, uma experiência bravíssima. Ontem mesmo, conversando com ex-companheiros de clube, dirigentes inclusive, estive com eles, disse que eu acredito muito que aquele momento foi um momento muito determinante para eu me transformar em um profissional do futsal. Então foi uma experiência que, embora tenha sido curta, foi de muito valor e eu fiquei muito feliz de voltar a Cáceres e revê-los, podendo imaginar como tudo aconteceu em 25 anos depois, né? Marco, muito obrigado por ficar aquí con nosotros. Es el año que mejor nivel tenemos de invitados y la prueba es que estás tú aquí. Si te hace preguntas muy directas, nos conocemos por Twitter, pero me gustaría que me dijeras cómo se entiende que ni Brasil ni España sean actuales campeones del mundo. Bom, a importância sempre foi dada a Brasil e Espanha por tudo que construíram. Eu acho que a influência dos brasileiros na Espanha e a forma com que a Espanha absorveu as referências, os conceitos. Costumo falar no Brasil sempre que o grande mérito, um dos grandes méritos da Espanha foi saber entender os brasileiros, o futsal brasileiro, e extrair essa raiz para que Brasil e Espanha se transformasse na potência que é hoje. Também tenho enfatizado nas minhas entrevistas que muito mais importante do que Brasil e Espanha brigarem pela hegemonia no mundo é ajudar o mundo a crescer também. Claro. Porque hoje nós estamos particularmente numa briga, né, para disputar quem realmente é a maior escola, quem é o melhor treinador, quem é o melhor jogador, e a gente está esquecendo um pouco do quão importante é contribuir para a formação de outros países, de outros jogadores e tornar o futsal cada vez mais imprevisível. Porque quanto mais previsível nós tornamos, menor a interatividade, o prazer de assistir. Né? Então, se você vai ao Mundial e sabe que Brasil ou Espanha vai ganhar, isso já não é mais verdade, o interesse acaba se perde com o tempo. Hoje nós temos aí a oportunidade de ver outras seleções que podem crescer e assumir esse protagonismo. Então, eu acho que nós temos uma missão bastante grande. Importante. E a ideia é de que a gente quebre um pouco. Nós dizemos que não e os espanhóis dizem que não. Mas, na realidade, estamos sempre querendo competir um com os outros. E eu acho que a gente tem que quebrar isso. Nós temos que fixar acordos de colaboração. Colaborar, trabalhar mais juntos para desenvolver o futsal a nível mundial, ¿no? De acuerdo. Marquinhos, su nombramiento en julio del 2017 fue una solución de consenso en un momento de grave crisis interna del fútbol sala brasileño. ¿Cuál es su balance hasta ahora? São quase 2 anos, 2 anos de dificuldade, e nós já sabemos no Brasil que a primeira dificuldade que nós temos é administrar a nossa geografia. Nós temos muitos atletas brasileiros com essência do jogo do futsal brasileiro se desenvolvendo em culturas diferentes. E temos uma geografia muito particular que são os atletas brasileiros que se mantêm no Brasil. Embora o processo é sempre o mesmo, ele se destaca em uma equipe jovem ou sem expressão,
acessa as grandes equipes do futsal brasileiro e sai para o mundo, porque é a visibilidade. Então a gente tem essa dificuldade de unir isso. E a nossa maior missão tem sido entender como os treinadores, principalmente os espanhóis, porque temos uma porção maior de atletas aqui na Espanha, como os treinadores espanhóis estão trabalhando os nossos atletas. E nós estamos tentando entender essa dinâmica e essa metodologia para, ao invés de impor a nossa forma de trabalhar, adaptar-se a isso. Então é importante ver os atletas trabalhando dentro dessas equipes, entender como são os métodos de trabalho e adaptar a nossa metodologia a essa cultura. Eu acho que nós tivemos aqui dois grandes exemplos, com Portugal e com Espanha. Com muito pouco tempo, conseguimos representar dentro do jogo muitas coisas, muitos conceitos em apenas 2, 3 treinamentos, porque os treinamentos serviram apenas para facilitar a vida deles. Então, coisas simples, ajustadas já a um modelo que existe entre eles, está nos dando uma boa resposta. Nós temos já uma boa avaliação, independente do próximo desafio, mas já temos uma avaliação muito positiva disso. Marco, Mundial de Colombia, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es el mayor fracaso de Brasil, el mayor fracaso de España en una competición. ¿Qué análisis haces? ¿Es errores de Brasil o que los rivales han acertado más o han crecido? Não, eu acho que tem um pouco das duas coisas. Não é uma só situação isolada que vai acontecer. Um fracasso, entende que é fracasso, não? Um desastre, um fracasso. O Brasil vem negligenciando muitos anos já a sua formação, a sua história, a sua identidade. Nós estamos negociando muito isso. E isso, na minha opinião, são coisas que não devem ser negociadas. O futsal brasileiro deve se desenvolver com as características do futsal brasileiro. Claro. Obviamente que nós estamos, por uma atribuição da nossa função, sempre estudando outras culturas, outros treinadores, observando, enfim. Mas nós devemos manter no Brasil a essência do futsal brasileiro. E nós perdemos muito isso com o tempo. O Mundial da Colômbia revelou fragilidades que vão desde a nossa organização, da nossa estrutura como instituição, até a nossa formação. No Brasil, por ser um país continental, as pessoas que estiveram frente à seleção brasileira não se deram por conta que precisava conhecer as culturas em outras regiões do país. Claro. E se fixaram muito naquele círculo onde está acontecendo o futsal de imediato, que é quando você chega à idade adulta. O trabalho que nós estamos tentando fazer na seleção brasileira hoje, obviamente vai culminar em ter um resultado em 2020. Mas nós já temos uma seleção muito bem formada para 2024 e 2028. No Brasil nunca foi pensado a longo prazo. Sempre no imediatismo. E a gente fica muito à mercê do avanço de outras equipes mundiais, como foi o caso. Nós caímos para o Irã e não vejo isso como uma derrota vergonhosa, porque acho a seleção do Irã uma seleção muito forte. No Mundial que vencemos em 2008 ou 2012, não sei, perdemos para o Irã, vencemos o Irã de 1-0. E vencemos o Mundial. Então sempre foi duro. Mas eu acho que as negligências é que têm contribuído para que a gente tenha um ambiente muito enfraquecido. E a gente precisa resgatar a paixão. Acho que para a Espanha também foi um sinal de alerta. Né? Precisamos olhar, de repente, para outras direções. Não somos mais os protagonistas do mundo. Existem outras seleções brigando por isso. Havia um trabalho silencioso sendo feito na Argentina e nós estávamos ao lado, com algo sendo construído, e não tivemos a humildade de olhar ao lado e dizer o que eles estão fazendo. E estavam silenciosamente fazendo alguma coisa. Então veja que a nossa arrogância não nos permitiu entender que no nosso continente havia um país que estava trabalhando sério para que isso acontecesse. Então eu acho que é um misto de todas essas coisas, né? Para preservar esa seña de identidad del fútbol sala brasileño,
yo creo que su concepto como seleccionador es también dotarle de una fortaleza táctica con la que poder competir con equipos como España o como Rusia. ¿Le molesta que le digan que usted es el entrenador brasileño más europeo? Não. Talvez por eu gostar de me aproximar das pessoas, de estreitar relações, de admirar o futsal espanhol e os treinadores espanhóis também, de respeitar o que a Espanha fez durante um longo período, que foi nos acolher. Nós sabemos que a Espanha hoje recebe os brasileiros, recebe as suas famílias, e dessa forma eu nunca me importei em estar muito próximo ou ter uma relação de amizade com os espanhóis, porque eu acho que isso é importante para a gente. E coisas que estão dando certo aqui na Europa, por que não podemos adaptá-las no Brasil? É uma frase que tem usado muito. Nós podemos adaptar situações, mas não transferir o que existe aqui. Aqui é uma cultura diferente. Recentemente eu estava assistindo um vídeo muito interessante de Martin Parnawal, que é o escritor dos livros de Guardiola, que comenta sobre um livro que se chama La Metamorfose. Fala justamente disso, quando o Guardiola sai do Barcelona e vai ao Bayern, com uma ilusão de que poderia transferir a sua identidade de jogo, a sua cultura. Não, são culturas diferentes. Então, no Brasil aconteceu a mesma coisa. Durante alguns anos, sofremos um impacto muito grande da cultura espanhola. Copiamos modelo de jogo dentro de uma cultura diferente. E isso fez com que perdêssemos 10 anos, 12 anos, um ciclo inteiro de formação. Eu acho que nós temos que levar, sim, o que se faz na Espanha, assim como a Espanha também traz muita coisa, enfim, Rússia e outros países, mas sempre respeitando aquilo que temos como identidade principal. Exato. O nosso jogo de enfrentamento, a nossa capacidade de superar dificuldades. E talvez, resumindo a pergunta, o que mais tenho adaptado do modelo europeu é a disciplina para cumprir as tarefas do jogo. No primeiro jogo com a Espanha, sofremos o segundo gol, mas não jogamos tudo para cima, como normalmente, vamos decidir o jogo no individual. Não, vamos decidir com a nossa capacidade individual, mas dentro de um plano, organizado, sem sair desse plano. Y para mí fue la gran lição do empate en 2-2, fue eso. Sí, enlaza un poco con mi pregunta, ¿no? Yo veo en este gira que estáis haciendo en Europa una Brasil muy disciplinada, pero que el jugador tiene más libertad, no sé si es porque tiene más talento. ¿Eso es por la propia capacidad del jugador o porque Marcos Javier le cree en ese modelo de una vez que esté organizado el equipo, dejar esa libertad a los jugadores con esa habilidad? Sempre, porque eu incentivo muito os meus atletas a usarem o seu melhor instrumento, a sua melhor qualidade quando ele estiver nessa situação de quadra. Não são todos os jogadores que vão driblar na ala. Claro. Então, existe na seleção hoje aqueles que vão oxigenar o jogo, que vão ajudar os seus companheiros a chegarem na condição individual em uma situação melhor, com a defesa desequilibrada, enfim. Cada um tem uma função ali dentro. Mas eu falo que divido a quadra sempre em 3 processos. O primeiro é para sair de pressão. Quando saímos, temos que nos organizar para chegar o mais rápido, muito próximo da quadra do adversário. E quando chegamos lá o jogo é deles. Lá eles têm que fazer aquilo que eles queiram fazer. A autonomia é deles. O que me cabe é levá-los até lá o mais rápido possível. E o que me cabe como treinador é protegê-los caso a decisão não seja mais correta. Então, entregar ao jogador o jogo é a minha função. Então, eles têm muita liberdade para jogar. Todos eles têm muita liberdade. Agora, existe um plano. E eu peço que, para pelo menos o primeiro movimento, que a primeira organização aconteça perfeitamente como a gente treinou. Depois disso, é a capacidade de cada um deles que vai decidir. Estar à frente da selección brasileña era su gran sueño, pero ¿cómo se compatibiliza esa responsabilidad con otra gran responsabilidad como es estar al frente del Carlos Barbosa, el equipo más laureado de Brasil, campeón de la Copa Libertadores y que está obligado a luchar por el título de la Intercontinental, de la Liga siempre? É um desafio muito grande, né? São 2 engrenagens do futsal mundial,
muito pesadas e o esforço para fazê-las sempre está girando, só vem com a ajuda de muitas pessoas que estão atrás e que às vezes não aparecem, mas que têm papel fundamental nesse processo. Como hoje estou aqui, mas estou tranquilo porque está sendo feito um grande trabalho lá. Eu tenho confiança nas pessoas que trabalham comigo, tanto na comissão técnica da seleção como em Carlos Barbosa. Mas talvez seja o único selecionador do mundo que compartilha essa função, principalmente das principais seleções do mundo. E eu vejo que um treinador de seleção, ele é muito solitário. Ele não tem a oportunidade do laboratório. Sim. Eu vivo todos os dias dentro da quadra testando e provando coisas que vêm na minha mente, novos métodos, que funcionam ou não funcionam, para chegar à seleção dizendo, eu sei o que funciona e sei o que não funciona. Eu sei que um trabalho pode me dar uma evolução muito rápida e sei que por um caminho eu posso levar muito tempo, então eu não vou fazer aquilo na seleção. Então estar no dia a dia com os meus atletas, construindo um trabalho, me ajuda a não ficar muito tempo em casa ou assistindo jogos sem dar um treinamento. Então, claro que é difícil ter que comandar uma seleção que tem que ganhar sempre e comandar um clube que tem que ganhar sempre. Né? Fiz em 2018 117 jogos entre seleção e clube. Mas estou entendendo que é um momento profissional e que tudo isso vai passar. Daqui a pouco não sou mais eu o selecionador, daqui a pouco eu não estou mais em Carlos Barbosa. O que eu quero é desfrutar desse momento nas duas situações e tenho tentado fazer da melhor forma possível. Marco, hace 2 meses estuvo ahí en ese asiento un amigo común, estuvo Cego hablando, ¿no? Y él nos decía que el juego de 4, ese que él inventa, tardó más en Brasil que en España en implementarse. ¿Por qué? ¿Por el tamaño de las pistas, por la importancia del pívot en Brasil o por qué se implantó en España antes que en Brasil? Eu acho que, de certa forma, nós brasileiros somos um pouco conservadores. E eu acho que uma das coisas que aconteceu foi justamente essa diferença entre Brasil e Espanha. Nós levamos tempo para aceitar o modelo porque estava sendo implementado com sucesso na Espanha. Muitas pessoas no Brasil nem sabem que foi o Zego que iniciou esse processo, que ele é o pai do sistema, né? Dizem, o 4-0 dos espanhóis. Não. Então, alguns brasileiros lá, é espanhol, não quero, né? Então, talvez por isso. Outra, porque sempre tivemos, em todas as seleções brasileiras, sempre tivemos uma posição muito privilegiada, que são os pivôs. O pivô, claro. Né? A dimensão da quadra era menor. Hoje, a quadra de 40, eles se sentiam um pouco abandonados e começaram a sair da posição para vir buscar o jogo. E aí se iniciou esse processo do 4-0 também, para facilitar. E aí perdemos a característica de ter um pivô. Hoje voltamos a ter. Estamos produzindo de novo alguém nessa posição. Então o sistema, ele é bom em alguns momentos e ele é prejudicial em outros momentos. Ele é bom porque ele te dá uma profundidade, um espaço na quadra do adversário, desde que o adversário te marque sob pressão. Se o adversário te marca muito atrás, se perde um pouco esse espaço. Mas ele também te dá uma outra situação que te condiciona a manter a posse da bola sem uma objetividade. Então, como qualquer sistema, ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Es la variante de las dos. Temos que tentar extrair o melhor, né? Otro tema importante, Marquinhos, ¿cómo se gestiona el adiós de un mito como Falcao y la permanente búsqueda de un heredero? Ahora todos los focos puestos sobre Leandro Lino. ¿Cómo se gestiona eso en una selección como Brasil, además? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Falcão, 1 ano e meio de seleção. Ele se retirou em setembro do ano passado. Foi uma convivência muito tranquila, sob todos os aspectos. Falcão, no dia a dia, junto com o grupo, junto com a equipe, é uma pessoa extremamente tranquila, uma pessoa que briga pelos direitos da equipe, enfim. Tecnicamente, e foi uma decisão dele parar, ele sentiu que ele não tinha mais o poder de reação ou a força física,
e ele resolveu se retirar. O que eu fiz com o Falcão foi o que eu acho que é justo fazer com qualquer atleta que enalteceu o futsal, que divulgou o futsal, que ajudou a seleção, que venceu muitos títulos. Foi dar a oportunidade dele escolher na cabeça dele o momento dele parar e não ceifá-lo a hora que eu quisesse. Obviamente, para todas as pessoas do mundo, em especial no Brasil, a cada convocação que fazia e que eu convocava o Falcão, e é importante dizer que sempre foram convocações que eu fiz, porque em nenhuma convocação até hoje eu tive interferência de ninguém, foi porque eu quis que ele estivesse na seleção, pela visibilidade da seleção. As pessoas questionavam, mas já deu, não contribui mais. Não contribui mais, mas eu acho que a melhor homenagem que se faz a um atleta é enquanto ele está atuando, não depois que ele deixa de atuar. Então eu quis dar a ele essa oportunidade e foi tranquilo. Agora, claro, é um outro momento e a gente tem tentado tirar isso. Nós não temos que arrumar um substituto ao Falcão. Talvez o substituto do Falcão seja o jogo coletivo. Claro. Vamos tentar nos destacar como uma equipe. Pregunta difícil. Yo te admiro, pero sabes que tú y yo tenemos una discrepancia en cuanto a las reglas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que explicaras a la afición española cómo defiendes el saque con el pie de banda o el saque directo del golero a la otra cuadra. Bom, eu particularmente, sobre todas as regras, também concordo que nós temos que passar por algumas adaptações. Creio que a gente precisa se adaptar ao jogo especial, ao jogo com goleiro linha, oferecer outras oportunidades, que se torne um jogo realmente de risco e não contemporâneo como está, como temporizador, como um jogo que atrasa o espetáculo, enfim. Com relação à questão do pé, particularmente gosto do jogo com os pés, com os laterais e os saques de banda com os pés. Porque eu acho que você aumenta o nível de complexidade do jogo e a exigência técnica do atleta. Acredito eu, e isso é um ponto de vista, e a gente, embora possa divergir, eu também entendo qual a linha de defesa de se jogar com as mãos. Eu entendo isso. Vejo geograficamente no Brasil isso uma coisa impossível. Por quê? Porque somos agressivos demais. E acho que essa regra iria provocar ainda mais agressividade. Se por um lado faríamos mais gols, ou teríamos uma precisão maior nos arremates, porque é uma precisão maior, por outro lado geraríamos ainda mais conflitos para a arbitragem e para as disputas. Então eu acho que a qualidade de se jogar com os pés não é para todos. Com as mãos nos aproximamos muito mais de equipes que tenham um nível técnico muito mais baixo. O saque de goleiro é o contrário. O saque de goleiro, sim. Acho que o saque de goleiro não poderia ser como é hoje. Claro. Não, acho que não deveria. Não acho que esse saque de goleiro... Nós do Brasil destruímos gerações inteiras por jogar a bola no ataque para o mais alto, o mais forte. E não usamos adaptações no Brasil. Então uma criança, vejo uma criança de 7 anos, e me incomoda muito isso, jogando numa porteria, como se joga Paco Sedano, como se jogou Franklin, Thiago, Eguita, enfim. Com uma criança de 7 anos, com um atleta de 7 anos, porém com uma vantagem, que lo cabeceia e sempre faz gols e vence a partida. Isso eu acho terrível. Para mim, o saque é aqui. É jogar. Quem sabe jogar, joga aqui. Né? E acho que aqui... então, sou favorável às adaptações. Não sou contra que se estude isso. Mas vamos estudar. Se voltarmos a jogar com a mão... Pero estudiar los que conocen el juego, no los que no lo conocen. Muchas veces decide gente que no sabe... Que está dentro de um escritório, de uma sala, que não sabe os impactos que isso vai provocar. Né? Elegí bien la pregunta, que vamos acabando. Este es tu segundo libro, ambos están escritos en portugués y en inglés. Nos acabas de adelantar, antes de empezar este tiempo muerto, que vas a escribir el tercero. Eres un tipo que apuesta por la metodología, por la formación. Has dado conferencias en Londres, vienes de dar conferencias en Londres, vas a dar una conferencia en Valencia, estás dentro de un curso de especialista universitario que se está desarrollando aquí en España. Hay que divulgar el fútbol sala y hay que compartir los conocimientos, ¿no, Marquiño?
Eu acho que isso é o maior legado que alguém pode deixar ao esporte, é dizer como pensa e como vê o jogo. Sempre fiz isso no Brasil e faço isso pessoalmente, ao Ferretti, inclusive. Pergunto, é o maior vencedor de ligas no Brasil e sempre digo para ele, pô, tu vai deixar o quê ao futsal? E os grandes treinadores do Brasil, os grandes vencedores no Brasil, não vão deixar absolutamente nada de concreto. Porque muitas ideias vão permanecer com eles e vão morrer com eles. E eu vejo hoje a oportunidade que pessoas têm de acessar informações como essa, né, de um livro, de uma rede de internet, e que pode ajudá-las a crescer. Eu, particularmente, cresci sem ter muita referência bibliográfica, sem ter muita oportunidade de ler sobre os meus treinadores brasileiros, e eu acho que isso é uma contribuição. Então, eu estou incentivando também outros treinadores no Brasil, e eu coloquei uma meta esse ano, e estou divulgando essa meta, que em 5 anos quero publicar 10 livros em parceria com outros treinadores no Brasil. Em 5 anos vamos publicar. Estou no meu 3º e já tenho 2 treinadores que estão com os originais para serem revistos e vou publicar através da minha empresa. Vou fazer isso para o futsal. E eu acho que é importante. Está também no espanhol, eles estão na versão digital, porque tenho feito tudo artesanalmente, então põe embaixo do braço e levo para distribuir às pessoas, porque as gráficas são caras, enfim. Mas gostaria que alguém quisesse e tivesse o interesse de publicar em espanhol na Espanha. Passo os direitos, não quero ganhar absolutamente nada com isso. Quero que as pessoas tenham un libro. La última, muy fácil. Hay muchos jugadores brasileños que han jugado en España. Dime un jugador español que pudiera triunfar en la Liga brasileña. No ha jugado nunca un español No ha jugado en la nunca. Liga brasileña. Creio que há vários. Lozano jogaria muito fácil em Brasil, porque tem uma característica sanguínea, porque é um jogador forte, um jogador que me parece ser um jogador assim com uma cabeça muito, uma força mental muito grande, um jogador que jogaria. Los goleiros todos. Sim, creio que também Lin, Listo. porque tem uma qualidade também muito elevada. Bom, eu acredito que tem vários jogadores espanhóis. Sí, pero no hay ninguno. Nunca ha ido ningún español a jugar. Temos uma dificuldade grande e se chama economia. Estamos falando de 4 por 1. Né? Não acredito que nenhum desses grandes jogadores querem ganhar menos. Pero me encantaría que tivesse em Brasil. Oye, Marquinho, vamos a acabar. Sabemos que eres un asiduo seguidor de Pista Azul y de la competición de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Una visión rápida y sobre todo sabemos que vas a estar muy pendiente de la Copa de España de Valencia, que dentro de 3 semanas ya está calentando motores, empieza. É uma grande oportunidade, né? Quando a gente se reúne dessa forma, com toda certeza ficaríamos horas aqui falando, porque é um assunto prazeroso. Eu acompanho sempre o futsal espanhol, sempre acompanhei, sempre tive uma admiração grande pelo futsal espanhol. Acompanho tudo que vocês escrevem, tudo que vocês falam, tudo que vocês publicam. Acho que vocês têm uma visão diferente do que às vezes nós lá dentro temos, e muitas vezes as visões que vocês têm nos chamam a atenção, porque nós conseguimos ver o jogo de um ângulo diferente, e às vezes nós não nos colocamos assim dentro da partida, enfim. Eu acho que o que a Espanha faz a nível de organização, a importância que se dá aos eventos esportivos, em especial do futsal, é algo que nós temos que aprender. Lá no Brasil nós precisamos também mandar, ao invés de intercambiar somente jogadores e treinadores, gestores, para acompanhar a forma com que vocês tratam o evento. E a forma com que vocês tratam o evento é uma forma de demonstrar respeito a nós profissionais. E às vezes nós pecamos muito nisso. Nós precisamos nos aproximar mais dessas questões aí. Marquinho, te agradecemos que hayas estado aquí, que eres un tipo que vive el fútbol sala. Estaba pensando yo en el escudo, si no ves Brasil, ves Carlos Barbosa, porque las letras son las mismas. Tienes que estar todo el día pensando en lo más alto del fútbol sala brasileño, que es la selección y Carlos Barbosa. Que te deseamos suerte, que has entendido el fútbol sala brasileño como tienes que entenderlo, que si ha sido la solución esa que decía Gustavo, bienvenida sea. Y yo creo que tenemos que emplazar
en el Mundial, ¿no? Y La que final sean del Mundial. subcampeones, suerte y que sean Claro, subcampeones. y nos Que tenemos que sean enfrentar subcampeones del mundo. a la final del Mundial, del próximo Mundial. Lituania. En Lituania. Que ha llegado tarde, pero ha llegado. Que mucha suerte con la selección, contigo, con tu equipo, y esperamos verte aquí pronto. Eu agradeço e da mesma forma desejo sucesso a todos vocês, que continuem realizando esse trabalho e eu estou sempre à disposição, sempre. Eu quero contribuir e agradeço muito ao convite que recebi agora de Valência e também da Universidade de Burgos para estar num seleto grupo de profissionais espanhóis, né? Não é fácil essa missão, mas eu acho que as pessoas acreditaram que o que eu estou fazendo não é para mim, é pela modalidade. E dessa forma eu quero me colocar sempre à disposição e agradecer a chance de poder estar com vocês aqui nesse dia especial. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. El legado está en los libros y el legado sobre todo está en ver a Brasil, ver a España y disfrutar del fútbol sala. Ya no os digo las horas ni los horarios, los tenéis